amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto maravilhoso, assim, minha paixão mesmo, além das licitações, que é falar sobre os métodos alternativos de resoluções de conflitos. Como hoje a nova lei de licitação, né, tem hoje um capítulo, o capítulo 12, título 3, do artigo 151 ao 154, onde ela fala dos meus alternativos de resolução de controvérsia. Então ficou muito interessante a junção desses dois assuntos e muitos alunos estão perguntando sobre ele. Então vou fazer esse pequeno vídeo aqui para vocês, bem objetivo, tá? Bom, para a gente falar sobre isso, eu vou dar um exemplo, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está no sinal, você está dirigindo seu carro, e aí de repente vem outro carro atrás e ele vai colidir com você, né? Esse carro vem e colide com você. Nessa situação agora, você tem a primeira opção. Qual seria a primeira opção? Você desce do carro, a outra pessoa desce, vocês olham, aí fala assim: "Ah, bateu, bateu, cada um paga o seu". E aí, vou embora. Resolveu, gente? Resolveu. Precisou de alguém? Não, as próprias partes resolveram aquele momento que poderia surgir, que surgiu, né, um possível conflito da batida. Porém, pode existir outra situação, uma situação em que as partes não chegam a um acordo sozinhas, né, mas elas chamam ajuda. Então é bem conhecido aqui o juizado especial móvel. E aí vem o juizado especial móvel como conciliador, né, aonde essa terceira pessoa vai tentar o quê? Fazer um acordo, dar sugestões, tentar que as partes cheguem a um acordo. Se essas sugestões forem aceitas pelas partes, aquele terceiro, naquele momento, ele deu sugestões. Mas quem decidiu ao final? Não foi ele, foram as partes. Então, essa forma de resolução de conflito, que a gente diz que é as partes que decidem, né, não é um terceiro que vai decidir por ela, a gente chama que é uma forma de autocomposição de conflitos. Ou seja, as próprias partes resolvem o conflito. Então, eu tenho vários, é um gênero, eu tenho várias espécies, né, a gente não vai aprofundar, mas as mais conhecidas são a conciliação, aonde vem esse conciliador e ele vai dar essas sugestões, né? Vai dizer, tente isso, mas as partes irão decidir. E temos a mediação de conflitos, que é outra forma de resolução, onde existe um terceiro chamado de mediador, né, regido pela Lei 13.140 de 2015, aonde esse mediador ele não vai dar opções, ele já não pode dar opções como conciliador. Ele irá utilizar técnicas aonde as próprias partes irão chegar, né, ao resultado desse conflito. E aí muita gente fala, e dá certo, Saskia? Isso dá, gente, dá muito certo. São pessoas muito treinadas e a mediação tem muito sucesso, tá? Ela é muito usada em relações de afeto, né, relações continuadas, como relações de família, pensão, guarda, né, então dá muito certo. Mas nesse primeiro momento, quero que você entenda o que é autocomposição. Então é quando tem um terceiro, né, ou não, e esse terceiro ele dá sugestões ou ele faz com que as partes tomem consciência, tá certo? Disso. Porém, eu posso chegar na situação aonde não se chegou a um acordo, não se chegou a um consenso, né? E aí a gente vai precisar de uma terceira pessoa para decidir. Agora a gente precisa que uma terceira pessoa decida e diga, olha, quem estava certo e quem não estava. E aí nós chamamos de heterocomposição de conflitos. Essa heterocomposição de conflitos, ela pode ser a arbitragem, que é regida pela Lei 9.307 de 96, ou ela pode ser regida pela jurisdição, que é mais conhecida popularmente como a justiça comum, né? Que é a nossa justiça, que a gente utiliza o Código de Processo Civil, o nosso Código Civil, o nosso judiciário, aonde na arbitragem nós teremos o árbitro, que é escolhido pelas partes e aceito, em regra geral,
E teremos na jurisdição o juiz de direito, que é aquele profissional concursado, né, que exerce a função de decidir naquele momento o litígio pelas partes. Então, a nova lei de licitações, quando ela vem do seu artigo 151 ao 154, que coloca um capítulo só sobre isso, sabe que é uma grande inovação? Gente, na minha opinião, não é uma grande inovação, porque nós já tínhamos a Lei 13.129 de 2015, que já falava, né, da arbitragem na licitação, na arbitragem pela administração pública. Porém, sim, é um avanço, né, muito interessante ter um capítulo falando sobre essas formas alternativas de resoluções de conflito, principalmente para o servidor público, que ele já é habituado pela judicialização, né? Então, ele terá que entrar e se capacitar, porque cada instituto desse que eu estou falando é bem complexo, né? Não é tão simples assim. Eu estou resumindo para você compreender nesse primeiro momento, mas depois eu vou aprofundar para vocês, tá? Cada um desses institutos, eu trabalhei muitos anos com arbitragem. Aqui nós temos um resumo, né, do que eu apresentei para você conseguir organizar esse primeiro momento. Então, nós temos as formas, né, de resoluções, os meios alternativos de resoluções de controvérsia, como está na lei de licitação, que é a 14.133 de 2021, conhecida como a nova lei de licitações. E essas formas ela pode ser uma autocomposição ou uma heterocomposição. A autocomposição, não existe a interferência de um terceiro para decidir, né? Então, as próprias partes podem decidir ou pode ter um terceiro para auxiliar, como na conciliação, onde é o conciliador que irá dar sugestões, irá dar outras visões, mas não irá decidir pelas partes. E temos a mediação através da figura do mediador, da Lei 13.140 de 2015, aonde esse mediador irá utilizar técnicas que farão com que as próprias partes cheguem a um consenso, né? Ele não irá dar sugestões. E na heterocomposição, aonde eu tenho aquele terceiro que irá decidir pelas partes, nós temos a arbitragem, que é regida pela Lei 9.307 de 96, e temos a jurisdição, que é conhecida como a nossa justiça comum, né, que é o nosso judiciário, como a gente poderia falar, tradicional. Então, isso, gente, é o que fala as formas alternativas dentro da nova lei de licitações. Temos outra forma que fala lá, que eu vou falar para vocês em outros vídeos e vou aprofundar cada instituto, ok? Então, gente, boa sorte e bons estudos. Até a próxima!